Olá para todos, meu nome é Belúcio, faço parte do Grande Oriente Divino Adonai do Brasil Godab com muita honra. O zap para contato é o 21 999 843276. O nosso canal no YouTube é Prosa Maçônica com a Godab. Por favor, deixar seu like, compartilhar os vídeos, se possível, assinar o canal. Desde já, o Oriente agradece. Vamos prestigiar o canal da Godab. Bom, continuemos com nossa conversa, nossa prosa maçônica, Maçonaria Universal e Godab. Vamos dar continuidade ao mestre e à pedra bruta, né? Subentende-se, né, como foi falado em vídeos anteriores, que o mestre, né, ele está com a sua pedra polida, né? Então ele é um agregador, ele agrega os irmãos, ele une os irmãos de forma fraternal, né? Um amor fraternal que nos une como verdadeiros irmãos. Esse é o mistério do mestre, né? Ele deve unir os irmãos, né? Em uníssonos, né? Caminhando juntos, né? Para o crescimento da Sacrossanta Maçonaria, para o crescimento da sua loja, para o crescimento do seu Oriente. Um mestre jamais deve ficar cochichando entre colunas e falando mal da administração, falando mal do venerável da loja. Jamais, 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 jamais. Isso significa ingratidão ao extremo, né? Porque ali ele foi criado, ali ele se tornou mestre. Então, se ele tem alguma insatisfação, ele vai ao mestre, ele vai ao venerável mestre, ele vai ao venerável mestre vai decidir o seu pleito, ou se não, submeterá ao conselho de mestres, para que eles possam decidir conjuntamente. Agora, o que não se pode é o mestre ficar, depois de ter atingido o grau 3, ficar cochichando com aprendizes, com companheiros, insatisfações, né? Com a loja, com o Oriente, né? Qualquer coisa do gênero. Isso não é papel de um maçom que honra o seu avental, né? Isso é papel de perjúrio, está perjurando o seu juramento, né? Então, a princípio, né, poderíamos até dizer o seguinte: quando você entra na maçonaria, você não deve perguntar o que a maçonaria vai fazer por você, mas sim o que você pode fazer pela maçonaria, pela sacrossanta maçonaria, pela sociedade como um todo. Você não deve ter esse propósito egoísta. O que a maçonaria vai fazer para mim? Não, o que eu posso fazer pela maçonaria, o que eu posso fazer pela minha loja, para fazer minha loja crescer, para que os irmãos vivem em união de forma fraternal. Isso sim, em última escala, no grau 3, seria o papel daquele que usa o avental de mestre, né? E não ficar fazendo dissensões, ficar na sombra, né? Ficar trazendo discórdias, né? Jogando um contra o outro. Não, isso não pode haver. Infelizmente acontece, é uma realidade, né? Mas isso tem que ser sanado. Até certo ponto haverá tolerância. Depois, os procedimentos administrativos cabíveis serão determinados, obviamente. É claro, é o óbvio e ululante, né? Isso é o procedimento normal dentro de uma ordem maçônica, né? Então, existe punição também administrativa dentro de uma ordem maçônica para aqueles irmãos que não estão se comportando como deveriam se comportar e que não estão se esforçando, né, no sentido de trazer uma harmonia dentro da sua loja, dentro do seu Oriente. Se são irmãos que só trazem desarmonia, que só trazem contendas, que só trazem discórdias, esses irmãos, infelizmente, mais cedo ou mais tarde terão que sair do Oriente ou então serão retirados do Oriente, né? Então é isso. Mas é certo, é óbvio, ululante, que aquele irmão que atingiu o grau 3, ele deve ser um agregador, tá? Ele deve buscar o fortalecimento das colunas da loja, o fortalecimento da união dos irmãos, né, de forma fraternal, o amor que une os irmãos como verdadeiros maçons que honram os seus aventais, né? Então, essa união deve prevalecer acima de todas as coisas. Insatisfação, faça o procedimento normal. Vá ao venerável, aqui no nosso Oriente é possível, vá ao venerável, o venerável vai apreciar o pleito, né? Ou se não, submeterá ao conselho de mestres, tá ok? Para os mestres decidirem. E, conforme a decisão dos mestres, aquele irmão terá que acatar aquela decisão, porque existe hierarquia,
dentro de uma loja. Ele tem um dever de obedecer à decisão a que foi submetido o seu pleito, tá bom? Então é isso aí, era o que contínuo. Não vou alongar muito, quero agradecer a todos, né? Lembrando sempre que o grande arquiteto do universo jamais permitirá que a humanidade seja escravizada. Tudo para ti, Senhor, nada para nós. Obrigado e até a nossa próxima conversa com o Godab.